Shalom, gostaria de compartilhar mais um Dvar Torah muito legal que eu escutei do Rav Yedidia Benit no último Shabbat. Ele fala uma coisa muito legal sobre a Parashá Vaishlach, que a gente leu na última semana. Está escrito lá que Jacob Avinu, quando ele está voltando para Eretz Israel, assim como Hashem mandou ele voltar, ele sabe que seu irmão Esav, que queria matar ele, está esperando, então ele faz uma reza, pede para Hashem, fala Tzileni na, miad achiv, miad Esav. Então me salva das mãos do meu irmão, das mãos de Esav. Os nossos sábios já nesse versículo perguntam, mas qual a diferença? Eles eram irmãos gêmeos, não tinham outros irmãos. Então por que eu tinha que falar duas vezes? Do lado me salva do meu irmão e de Esav. É a mesma pessoa, não tinha outros irmãos. Então uma das respostas é o seguinte, que às vezes a gente sabe quem está com a gente e as pessoas que fingem estar com a gente. A gente vê, por exemplo, com o Estado de Israel, temos inimigos, infelizmente, declarados, que gostariam de jogar todo mundo aqui no mar. E temos os países que se fingem de amigos, mas na hora da verdade nunca estão do nosso lado. Então, Jacob Avinu, nosso patriarca, ele fala, me salva daqueles que eu sei que são meus inimigos, daqueles que fingem ser meus amigos, mas querem me apunhalar pelas costas. Também no Teilim, nos Salmos, não lembro qual é agora que ele falou, que tem a linguagem, tipo, me salva dos meus inimigos, e, tipo, dos meus inimigos eu consigo reconhecer eles facilmente, mas daqueles que pretendem ser meus amigos, me salva porque aí é um pouco mais difícil. Mas o recado mais legal que eu escutei, eu queria repassar para vocês, é quando ele fala da guerra que teve entre Jacob e o anjo, o Malach de Esav. E a gente sabe que quando teve esse confronto, foi um confronto espiritual que durou toda a noite. E depois, no amanhecer, Jacob Avinu, nosso patriarca, ganhou essa luta contra a força espiritual de Esav. Ele pede uma brachá, pede uma bênção para o anjo. Ele fala, me libera, eu tenho que ir embora, tenho que fazer os louvores de Hashem agora. Ele fala, você não vai ser até me dar uma brachá. Ele fala, então qual é o teu nome? Ele fala, Jacob. E o anjo responde, seu nome não vai ser mais Jacob, vai ser Israel. Porque está escrito no versículo, Kisarita im Elokim veim anashim batuchal. Que você guerreou com Elokim, que seriam as forças espirituais, contra as pessoas, e você se sobrepôs. Aí o Rav traz uma pergunta muito interessante, mas espera lá. Se a gente analisar a linguagem do versículo, o nome de Israel vem de Sarita, ou seja, que guerreou aqui nesse contexto. Mas se a gente olhar a palavra que o anjo declara que ele ganhou, é Vatuhal, e você conseguiu. Então, por que o nome aqui é Israel e não, por exemplo, Tuhael, tipo, o vencedor? Você quer colocar o vencedor do jogo, não o jogador. Você quer falar o vencedor. Então, o que isso vem nos ensinar? E além disso, a gente vê nas rezas, semana que vem é Hanukkah, a gente tem um acréscimo na Tefilá, nas nossas 3 rezas diárias, que a gente faz uma adição em Hanukkah, em Purim, e a gente fala também, pegando aqui rapidinho, vou pegar a cola no meu livrinho de rezas de bolso. Espera aí só um minutinho, vamos lá, deixa separado, mas saiu. Aqui, beleza. Aqui a gente fala sobre, a gente agradece a Hashem nessa época de Hanukkah e Purim, a gente fala Alanissim, sobre os milagres, Ala Purkan, salvação, Ala Gvuros, Vela Eshuos, são várias linguagens de salvação, fala sobre Ala Milhamot, e sobre as guerras. Acho que a gente está agradecendo as guerras, a gente teria que agradecer, na verdade, as vitórias, não as guerras. Então, por que aqui, dentro no versículo que fala sobre o nome de Israel, vem do Lashon, de uma linguagem de Sarita, de Sar, que você lutou, e não Vatuhal, que você venceu, que você se sobrepôs?
E aqui ele traz uma explicação em nome do Rav Israel Misalanter, que foi um grande rabino que veio há uns 200, 300 anos atrás, na Europa. E ele foi o fundador da campanha do Mussar, da ética, que não era nenhuma contradição, tinha pessoas que se opunham a ele na época. Essa campanha que ele fazia de Mussar, de estudar ética, para se melhorar como pessoa, além do estudo de Torá, obviamente, que cada um tem que estudar. Ele fala, o Rav Israel Misalanter, que a pessoa tem kohot, forças ocultas e forças que são reveladas para ela. Então, as forças reveladas, cada um sabe o seu potencial. Mas as forças ocultas dela, ninguém sabe. E como a pessoa traz para fora todo esse potencial que tem dentro dela? O que faz, qual é o trigger, o gatilho que faz a pessoa descobrir o leão que tem dentro dela? A resposta é o seguinte: só com as guerras. Ou seja, só com as itmodeduyot, só com as dificuldades. Só com a dificuldade a pessoa vai conseguir tirar para fora o melhor que ela tem dentro dela. Porque se ela tem uma vida tranquila, halak, lisa, ela nunca vai ter esse potencial para fora, ela não vai ter dificuldade, não vai ter que superar nada, então não vai ter como tirar para fora o potencial dela. É a maior guerra que a gente tem, é nossa, com a gente mesmo, do Yetzer Tov, a boa inclinação com o Yetzer Hara que existe dentro de cada um e um. Ele contou uma história que aconteceu com o Rav Israel Misalanter na Europa, que quando ele ia de lugar em lugar, em todos os lugares, para difundir a linha do Mussar, que era importante, da ética e tudo mais, um dos lugares que ele foi, para você poder falar em público, tinha que anotar numa folha tudo, os temas que você ia falar, para depois você poder ter a permissão de falar em público. Ele foi lá um dia, falou em público, tal, beleza, no dia seguinte você anotou também, para falar os temas, e o pessoal que era contra ele, que achava que era perda de tempo, Beitul Torá, você estava perdendo tempo no estudo de Torá, foi lá o que eles fizeram? Trocaram a folha dele. Em vez de falar sobre o tratado de Brachot, do Talmud, no segundo capítulo, colocaram no terceiro capítulo. As alachot, as leis sobre tal coisa, com a fonte do Rambam, do capítulo 7, colocaram 8. Assim por diante, eles trocaram toda essa sequência das fontes. Então, quando o Rav Israel foi falar, ele viu que tinham trocado, ele entendeu o que aconteceu. Ele ficou olhando, viu que todas as fontes não eram o que ele tinha preparado. Ficou pensando 2 minutos. Passou 2 minutos, ele começou o shiur, começou lá a palestra dele, começou todas as fontes. Não, porque em tal lugar é isso, tá. E viram a grandeza dele e os opositores falaram, uau, olha com quem a gente está se metendo. É um grande, grande rabino. Não é uma pessoa qualquer que a gente achava que era. E quando ele acabou a palestra, ele desmaiou. Aí o pessoal que fez a confusão ali foi lá já se desculpar com o rabino na hora que ele acordasse. Falou, uau, olha o que a gente fez, o rabino desmaiou. Uau, olha o que vai ser da gente agora, né? Quando o Rav Israel acorda, as pessoas que fizeram o que fizeram falaram, rabino, desculpa, a gente pede mehilá, perdão. A gente não queria que o rabino passasse por essa tensão, desmaiasse, e o rabino falou, o que vocês estão falando? Não, você sabe, a gente trocou as fontes, e olha o que aconteceu no final, o rabino desmaiou. Rav Israel falou o seguinte, eu vi o que aconteceu, e realmente eu não desmaiei por isso, não foi pelo esforço mental, realmente me levou 2 minutos, ele era um gênio, para preparar toda a palestra em 2 minutos. Eles falaram, então se não foi a gente, por que o rabino desmaiou? Rabino respondeu o seguinte, até hoje eu tinha preparado as palestras e eu só falava o que eu tinha preparado. Eu não sabia que eu tinha essa força de preparar uma palestra em 2 minutos com tanta qualidade e fiz isso. Daí eu pensei, se eu fiz isso e tenho essa força, ele falou, uau, será que eu estou tirando de mim o melhor que eu posso dar para Israel, para o povo de Israel? É uma pessoa que queria muito bem do povo, então será que eu estou fazendo o meu melhor? E como ele conseguiu descobrir que ele tinha esse potencial? Só através da dificuldade. Então, Bezrat Hashem, que não tenhamos dificuldades, mas se vierem é para a gente saber, é difícil na hora do teste, que é para tirar o nosso melhor, não para ficar bravo, é difícil, eu sei, eu falei isso para mim mesmo, que na hora do estresse, da raiva, a pessoa fica assim, tem que tentar se controlar para tirar o melhor de si, para se sobressair nos testes da vida. Shabbat Shalom e até a próxima.